Homofobia é uma série de atitudes e sentimentos negativos, discriminatórios ou preconceituosos em relação à pessoa que sente atração pelo mesmo sexo ou gênero, ou percebidas como tal. As definições para o termo referem-se variamente a antipatia, desprezo, preconceito, aversão ou medo irracional. Em 2022, 256 pessoas do grupo LGBTQIA+, foram assassinadas ou cometeram suicídio a cada 34 horas no país. Os dados que se baseiam nas notícias publicadas coletadas pelo Grupo Gay da Bahia, GGB, mostram 242 homicídios e 14 suicídios no ano passado. O número é inferior ao ano de 2021, onde foram identificados 316 mortes. O levantamento indica que 52% das vítimas são gays, seguidos pelos grupos formados por transexuais e travestis, com 42,96%. A maioria das mortes é entre pessoas jovens com idades de 18 a 29 anos. Cerca de 43,7%. GGB chama a atenção que os travestis, transexuais e transgênicos são assassinados antes de completar 40 anos. Das 110 vítimas, 83 morreram entre os 15 e 39 anos. A Lei 10.948, imposta em 2001, de autoria do ex-parlamentar Renato Simões, dá o direito da punição para toda discriminação praticada contra indivíduos homossexuais, bissexuais e transexuais. Ao longo da vida, pessoas homossexuais e ou transexuais, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e outros à margem do aspecto binário, de orientação sexual, identidade de gênero, são forçadas a enfrentar uma série de adversidades: pressão familiar, relações sociais afetadas, bullying, expulsão de casa e exclusão de espaços religiosos, por exemplo, compõem uma pequena parcela da ampla gama de problemas que caem na conta da homofobia. 3 jovens gays foram agredidos no bar Simpsons, na 307 Sul, no centro de Brasília. Eles acreditam que foram vítimas de homofobia. Um deles chegou a ser atacado com uma garrafa de cerveja. No dia 7 de outubro de 2014, o casal Ryan de Souza e Tairone Rocha, ambos com 23 anos, e o amigo Yuri Rodrigues, de 22, foram hostilizados por 6 rapazes que estavam sentados próximos à mesa deles. Eles passaram a ofendê-los por conta da orientação sexual do trio. A irmã de Ryan, Jennifer Souza, também participou do encontro. Após os xingamentos, os dois grupos começaram a discutir. Irritados, os 6 agressores partiram para cima de Ryan, Yuri e Tairone. Os rapazes quebraram o maxilar de Yuri, que teve que ser levado às pressas para o hospital. Ryan precisou tomar pontos por causa da agressão com a garrafa. A primeira delegacia de polícia da Asa Sul ainda está investigando o caso. Alguns temas eles são mais sensíveis que outros, né? A sociedade ela tem entrado muito em choque, em conflito, quando a gente fala de temáticas como, por exemplo, a sexualidade, né? É curioso como nessas relações sociais a gente sempre tem um exercício de preconceito contido no discurso como uma expressão de violência em torno, por exemplo, de uma sexualidade que não está adequada a uma expectativa de parcela da sociedade, né? Então, nessa relação de adequado ou inadequado para alguns, o indivíduo ele acaba produzindo um discurso homofóbico com a tentativa de deslegitimar a identidade dessa outra pessoa, de fazer com que ela seja reconhecida pelo seu coletivo como não pertencente a esse mesmo coletivo, né? Então, o preconceito é isso, essa tentativa de deslegitimação, a tentativa de exclusão, é uma tentativa de apagamento da individualidade de outra pessoa. Racismo é a discriminação social baseada na ideia falsa de que a espécie humana é dividida em raças e que uma é superior às outras. Trata-se de uma atitude depreciativa e discriminatória, não baseada em critérios científicos, já que, no ponto de vista biológico, é incorreto falar sobre raças humanas. Trabalhadores negros são as maiores vítimas de homicídio no Brasil. Em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram pretas, equivalente a mais de 49 mil vítimas.
A taxa de homicídio dessa população no Brasil foi de 34 para 37,8% por 100 mil habitantes entre 2008 e 2018, representando um aumento de 11,5% no período, de acordo com o Atlas da Violência 2020. Além disso, entre as vítimas de violência letal no Brasil, 74,4% são negras. A cada 23 minutos morre uma pessoa negra. Isso significa que são 23,100 vítimas por ano, cerca de 3 por dia. Para a saúde mental, duas dimensões são atacadas diretamente: a identidade e a autoestima. Sem referenciais identitários valorizados na nossa sociedade, resta ao grupo subalterno se identificar com sua inferioridade natural ou reivindicar para si um ideal de ego baixo. A partir disso, instala-se a baixa autoestima e outros problemas, como estresse, ansiedade, depressão e síndrome de pânico. Outros estudos já mostraram a conexão entre o racismo e doenças crônicas, como obesidade e hipertensão. O racismo também afeta a economia, educação, nutrição e acesso à saúde, que podem encurtar a vida de muitas pessoas. Wélica Ribeiro, mulher negra do Rio de Janeiro, estava no vagão do metrô de São Paulo. Uma mulher identificada como Agnes Vajda estava sentada ao seu lado e pediu para que tomasse cuidado com o cabelo crespo, que, segundo Agnes, poderia passar alguma doença. O que você falou do cabelo dela, senhora? Eu podia passar doença pra ela, por do meu cabelo. O racismo no Brasil é crime previsto na Lei número 7.716, imposta em 1989. É inafiançável e não prescreve, ou seja, quem cometeu o ato racista pode ser condenado mesmo anos depois do crime. O racismo no Brasil é um problema histórico e social, e está presente não apenas no preconceito de cor em si, mas nas relações hierárquicas de gênero e econômicas. Assim, o racismo sobreviveu desde daquele período colonial até os dias de hoje. Para a gente pensar o racismo em nossa sociedade, a gente precisa pensar, né, na sua origem. E a sua origem vai estar ligada à instituição escravidão, que excluiu o negro, né, elemento vindo da África, escravizado contra sua vontade, e que foi excluído nessa sociedade que vai sendo gestada no Brasil, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista cultural, como do ponto de vista social, ainda que esse negro resistisse. Mas ele foi excluído, ele foi distinguido da norma, né, daquilo que era normativo, e isso ao longo de 3 séculos. Com o advento da República, havia a esperança de que esse panorama iria mudar, mas não houve mudanças, né? Não se pensou em um projeto de nação no sentido mais amplo, de uma construção de uma cultura partilhada com o negro, de uma cultura em que o negro fizesse parte, né? Mostrando ele como um construtor da nação. Não se pensou também em oportunidades políticas, né? Basta a gente lembrar que o exercício da cidadania política na República estava atrelado ao letramento, e grande parte da população brasileira não era letrada, incluindo, obviamente, a população negra. Então todo esse conjunto, né, todo esse acúmulo de experiências, né, tanto do ponto de vista de exclusões culturais, como xingamentos, como palavras do nosso vocabulário, a nossa expressão linguística, né, para a prática do racismo, como em questões mais concretas também, como o exercício do trabalho, da política. Tudo isso é um acúmulo de experiências, né, basicamente desses 3 séculos de escravidão que o nosso país viveu, e de um país republicano que até hoje não pensou, digamos assim, qual é o papel do negro em sua sociedade. Então o racismo a gente pode pensar, né, a partir desse viés cumulativo de experiências excludentes.
estupro, coito forçado ou violação é um tipo de agressão sexual, geralmente envolvendo relação sexual ou outras formas de penetração sexual, realizados contra uma pessoa sem o seu consentimento. No Brasil, um estupro é registrado a cada 8 minutos. 85% das vítimas são mulheres. 70% dos casos, a vítima é uma criança ou uma pessoa vulnerável. Quase 84% dos números dos estupradores são conhecidos ou parentes das vítimas. Números tristes que sustentam uma cultura do estupro no país. E, em cada número, uma história. A vítima pode ser famosa ou anônima, mas os enredos repetem marcas que perpassam os perfis de mulheres exploradas, objetificadas e violentadas desde o nascimento. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico com comportamentos autodestrutivos ou sexualização precoce são alguns dos transtornos que podem surgir em adolescentes vítimas de abuso. O transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que causa sofrimento intenso e afeta várias áreas da rotina, como relacionamentos e trabalho, é desenvolvida por cerca de 57% dessas vítimas. O jogador Robinho foi condenado em primeira instância a 9 anos pela justiça italiana, acusado por um estupro coletivo contra uma mulher em uma festa em 2013. A sua contratação pelo Santos Futebol Clube, mesmo diante da condenação, foi suficiente para rescindir o debate sobre a cultura do estupro, já que o jogador, que é ainda não foi punido pelo time, seguiria na posição de ídolo como futebol, contratado por um dos maiores dos clubes brasileiros. O crime de estupro é hediondo, intolerável e injustificável. Ele viola a dignidade sexual, afetando a vida íntima e de forma drástica a vida social, trazendo assim danos irreparáveis à vítima que sofre essa agressão sexual. De acordo com o artigo 123, Código Penal 213, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. A pena é de reclusão de 6 a 10 anos. Em nosso curta documentário feito por Amira Carlinda, Isabelle Cristine, Júlia Vitória, Larissa Vanderlei, Maria Fernanda Caldas e Maria Fernanda Pessoa, é abordado sobre tipos de violência no Brasil, dentre elas homofobia, racismo e estupro. Por se tratar de um curto documentário, foi escolhida uma linguagem mais formal. A construção do trabalho se deu por meio de pesquisas de diferentes fontes sobre cada um dos temas, resultando em explicações, dados estatísticos e exemplos de casos que achamos importante evidenciar. Selecionamos também professores para entrevistas baseadas nos assuntos.